Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 17 de março. Vamos aos destaques do TV Notícias. População enfrenta imensa fila por insulina em Natal. Governo federal libera novo lote do abono salarial PIS/PASEP. Câmara Municipal de Natal autoriza o pagamento de reajuste para professores do município referente ao ano de 2020. E em partida contra o Altos do Piauí, no Frasqueirão, ABC é eliminado da segunda fase da Copa do Brasil. E no último episódio da série Preservando Histórias, Redescobrindo o Natal, vamos conhecer mais sobre o Forte dos Reis Magos. Agora são 6 horas e 31 minutos, o TV Notícias está no ar. Centenas de pessoas formaram uma imensa fila no centro clínico do bairro da Ribeira, na zona leste de Natal, aguardando receber insulina pelo programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos, o ProSUS. O medicamento distribuído gratuitamente pelo município estava em falta desde dezembro de 2021. Ontem, um lote com 1.000 canetas de insulina chegou à capital e foi totalmente distribuído. Porém, na manhã desta quinta-feira, o centro clínico distribuía mais 1.000 fichas por causa da previsão da chegada de um novo lote. A fila que se formou na unidade foi devido a esse novo carregamento. Alguns cidadãos que aguardavam o medicamento chegaram de madrugada. O ProSUS é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, totalmente subsidiado pelo município, no qual a população recebe determinados medicamentos de forma gratuita. Confira agora outros destaques do dia no Giro TV Notícias Mais. A Câmara Municipal de Natal autorizou o pagamento de 6,42% de reajuste para os professores do município, referente à segunda parcela do piso de 2020. Esse aumento nos salários será pago a partir de junho, totalizando assim os 12,84% propostos. A primeira metade desse valor já vinha sendo paga desde o início do ano. A proposta de divisão do aumento em 2 vezes foi aprovada pelos vereadores no fim do ano passado, mas sofreu o veto do prefeito Álvaro Dias. Por isso, passou por uma nova sessão na Câmara, onde o veto sobre o reajuste total do piso foi derrubado pelos vereadores tanto da oposição quanto da bancada da prefeitura e da bancada independente. Agora, a prefeitura deve cumprir o reajuste ou ainda poderá recorrer à justiça. Um novo debate será iniciado em relação ao reajuste de 2022, sobre o aumento aprovado pelo governo federal para o piso nacional do magistério, de 33%. A decisão judicial de outubro do ano passado, que obrigou a Prefeitura de Natal a retornar com 100% da frota de ônibus da cidade, ainda não foi cumprida, e desde então, esse descumprimento gerou 107 mil autuações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para as empresas de ônibus. A justificativa das empresas permanece em torno da redução de passageiros e aumento no custo dos combustíveis nesse período de pandemia, e alega também não ter como aumentar o efetivo, principalmente depois do novo aumento do diesel, em 24%. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, o alto custo com o diesel inviabiliza a operação das linhas do transporte na capital e já está sendo planejada uma nova diminuição em 10% da frota atual de ônibus, que já vem bastante reduzida nos últimos 2 anos. A STTU informou que não pretende aumentar o valor das passagens, mas para isso será preciso revisar o edital de licitação, o que vai atrasar novamente o seu lançamento. A árvore de Mirassol terá um ponto extra de vacinação contra a Covid-19, de sexta-feira, dia 18, a domingo, 20 de março. O ponto vai funcionar das 4 da tarde às 9 da noite. Durante este fim de semana, acontece também a segunda edição da Feirinha da Árvore de Mirassol. Além deste ponto, há ainda os pontos extras do Midway Mall, Partage Norte Shopping, Via Direta, Nélio Dias e Conjol Roberto Freire.
Todos os pontos atendem a população com as D1, D2, D3 e D4 para imunossuprimidos. O novo lote do abono salarial PIS/PASEP foi liberado nesta quinta-feira. Os trabalhadores recebem o pagamento referente ao ano base de 2020. Para os que trabalham no setor privado, o pagamento será feito aos que nasceram em agosto. Já os servidores públicos recebem um benefício que possui um número do PIS terminado em 7. O valor pode ser retirado até o dia 29 de dezembro. O calendário completo e mais informações estão disponíveis no site caixa.gov.br. E agora vamos de esporte. Sem a presença da torcida no Frasqueirão, o ABC foi eliminado pelo Altos na segunda fase da Copa do Brasil. Confira a reportagem de Flávio Samuel. Pela segunda fase da Copa do Brasil, ABC e Altos tinham muito em disputa, principalmente R$ 1.900.000, que o vencedor levaria se passasse para a terceira fase. O Alvinegro entrou em campo sem o apoio da torcida. Por decisão da Justiça, o torcedor alvinegro não podia fazer presença no Frasqueirão. E o jogo foi assim, com as arquibancadas vazias, para a preocupação do treinador Moacir Júnior. Não tenha dúvida nenhuma que a ausência deles hoje, né, a gente falou isso antes do jogo, né, é o 12º jogador, às vezes até o centroavante, é o zagueiro, né, provavelmente se eles estão presentes hoje aí, poderia sim a história ser diferente. Já com a bola rolando, o ABC começou melhor. Depois de roubar a bola na defesa, Kelvin puxou um belo contra-ataque e só parou quando deixou o Fábio Lima livre na cara do gol. E o atacante só teve o trabalho de completar para as redes, fazendo a festa dos alvinegros. No segundo tempo, quem começou melhor foi o Altos, que após cobrança de escanteio teve um pênalti a seu favor, quando Luiz Gustavo tocou a bola com a mão. O Altos teve a chance de empatar com o Manuel, mas o atacante desperdiçou a cobrança, chutando para fora. Cada vez melhor na partida, a equipe do Piauí chegou perto do empate, até que após bom arremate de fora da área, o goleiro Pedro Paulo espalmou e Dieguinho aproveitou o rebote para colocar o Altos no jogo. O Altos ainda teve a chance de virar a partida com mais uma bola levantada na área. Manuel cabeceou, mas Pedro Paulo fez uma defesaça e jogou para escanteio. E assim, acabou o tempo regulamentar. Com 1-1 no placar, a vaga seria definida nos pênaltis. Quem começou batendo foi o ABC, e com o zagueiro Ícaro, o alvinegro ficou na frente do placar. Para o Altos, a primeira penalidade foi cobrada por Elielton, que também fez. O zagueiro Richardson foi para a segunda cobrança abcdista e parou na defesa do goleiro Marcelo. Com a chance de ficar em vantagem, Souza Tibiri não perdeu e colocou o Altos na frente. Pressionado, Felipinho foi o responsável pela terceira cobrança e com um chute forte no canto, deixou tudo igual. Mas logo na sequência, Dico também fez para os visitantes. Na última cobrança do ABC, Fábio Lima, autor do gol no tempo normal, foi para a bola, mas ao tentar tirar demais do goleiro, viu a bola bater na trave. Com isso, sobrou para os pés de Diego Viana a classificação do Altos. E como manda o manual, goleiro de um lado, bola no outro, sacramentando a classificação da equipe piauiense. Agora é pensar em dois objetivos, né? Em virar como obrigação a questão do estadual, de ganhar o estadual e buscar com muita força aí o acesso à Série B do Brasileiro. Após o empate de 1-1 no tempo normal aqui no Frasqueirão, o ABC perdeu para o Altos nos pênaltis e deu adeus à Copa do Brasil ainda na segunda fase da competição. E no próximo bloco você vai ver, escritor lança amanhã livro que narra sua aventura durante uma longa viagem de Natal a Caracas. E a última reportagem da série Preservando Histórias, Redescobrindo o Natal. Agora são 6h39, não sai daí que nós voltamos em instantes. Estamos de volta. De Natal a Caracas, romance narra viagem de mochilão a uma Venezuela em crise permanente. Livro de autoficção do jornalista Renato Batista retrata a viagem de 12.000 quilômetros feita pelo protagonista Chico no cotidiano do povo venezuelano. Renato Batista é jornalista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
e agora escritor e autor do livro Tatuagens de Caracas, obra baseada em sua aventura a uma Venezuela em crise permanente. Renato ele escolheu misturar sua história pessoal com a ficção, criando um romance no qual narra sua aventura, em que percorreu de Natal a Caracas, passando pela Guiana, mais de 6.000 quilômetros, a maior parte do percurso de ônibus ou de carona, durando mais de 2 meses. Então, eu fiz o mochilão como um processo de autodescoberta, um processo intrínseco, um processo de cura, eu diria um processo de cura, sabe? E eu acho que a escolha da Venezuela tem muito relação com o que ela estava vivendo na época, que era um período muito conturbado socialmente falando, e eu queria muito ajudar os refugiados na fronteira com o Brasil. Por meio da experiência de Chico, o protagonista da história, é possível conhecer, por exemplo, como vive uma família de origem indígena e pobre no exterior do país. Do mesmo modo, também se tem instantâneos da vida da classe média e chega-se até mesmo a presenciar uma festa da elite caraquenha. A ideia de se tornar um romance só veio após a minha chegada, quando eu me reunia com amigos, contava histórias sobre o mochilão, e aos poucos eu fui ouvindo que eu tinha que escrever. Eu nunca achei que isso seria possível. Só depois de certo tempo, depois de mais de um ano que eu já tinha voltado, que chegou a pandemia, eu estava com tempo vago e eu decidi escrever para ver se eu gostava. Daí eu acabei gostando e continuei até o desfecho, né, que foi a publicação do livro. A narrativa leva a questões subjetivas que ocorrem nos pensamentos de um jovem negro, periférico e cheio de sonhos, que o próprio Renato o denomina como um alter ego dele mesmo. Longe de ser uma autobiografia ou ainda um livro de total ficção, cabe ao leitor escolher em que e como acreditar. Basicamente, um leitor desse livro, ele se for apostar, será que aquilo é real? Eu estou lendo tal parte, será que isso é real, será que não é? Eu diria para ele, aposte quase 90% que é real, que você tem assim, quase total certeza que vai ganhar. Então, o livro praticamente é todo real, mas tem a sua parte de ficção, a qual eu não pretendo justificar para as pessoas. Se um dia alguém me questionar, como você está me questionando agora, qual parte é real, qual parte é ficção, aí eu vou deixar para o leitor tentar descobrir. E se você ficou interessado, o lançamento do livro Tatuagens de Caracas acontece no dia 18, na próxima sexta-feira. Na ocasião, você pode até mesmo ouvir pessoalmente as histórias pelo próprio escritor. Espero que você, se realmente gosta de literatura, se tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a Venezuela, além do que se vê nos jornais, então sexta-feira, a partir das 6 horas da noite, no Marralila, eu estarei lá vendendo tatuagem de Caracas. Parabéns ao colega Renato, que já esteve aqui pela TVU, e parabéns também pelo lançamento do livro. E na última reportagem da série Preservando Histórias, Redescobrindo o Natal, vamos falar da reabertura do Forte dos Reis Magos, local que hoje, além de ponto turístico, é um dos principais símbolos da cidade de Natal. Em um cenário tão bonito da cidade de Natal, o encontro do Rio Potengi com o mar, lá está ele, um dos prédios mais antigos do Brasil. Imponente, como a verdadeira fortaleza que é. O forte surgiu praticamente junto com a cidade de Natal em 1598. E tem esse nome devido ao Dia de Santos Reis, 6 de janeiro, que coincidentemente foi o mesmo dia de início de sua construção a mando do rei Filipe II de Portugal e Espanha. Ele estava com medo de uma possível ameaça de invasão francesa em terras potiguares. Formato de estrela, uma formação arquitetônica dificílima de ser encontrada. Ela estava caracterizada para enfrentar todos os problemas e dificuldades que os espanhóis tinham lá na Holanda, quando a Holanda pertencia à Espanha. Aposto que você nem sabia disso, hein? Pois é, a Holanda, ela já pertenceu à Espanha durante um determinado tempo. O Forte dos Reis Magos, ele vai ser concluído definitivamente em 1624. É exatamente nesse ano que o forte fica exatamente igual como nós conhecemos hoje. A estrutura do forte, ela é feita com óleo de baleia para impermeabilizar e dar liga para que uma pedra e a outra permaneçam. A gente não consegue ver isso porque agora ele está todo bem acabadinho. Mas poucos anos depois de sua conclusão, houve uma invasão holandesa em Natal.
no ano de 1633, sendo retomado pelos portugueses com o fim da Guerra Luso-Neerlandesa, em 1654. Em um dos seus escritos, um comerciante holandês já descrevia como era o forte nessa época. Da cidade do Rio Grande ao forte chamado Os Três Reis Magos há apenas a distância de uma pequena meia milha. E esse forte é o melhor que existe em toda a costa do Brasil, pois é muito sólido e belo e está armado com 11 canhões de bronze, todos meios canhões, muitas colubrinas e ainda 12 ou 13 canhões de ferro, estes porém imprestáveis. Na entrada do mesmo forte há também 2 peças, e daí chega-se ao Paiol da Pólvora. As muralhas podem ter de 9 a 10 palmos de espessura e são dobradas, tendo um intervalo cheio de barro. Ordinariamente, há poucos víveres no forte, porque entre esses portugueses não reina muita ordem. A guarnição consta habitualmente de 50 a 60 soldados pagos e com a maré cheia, o forte fica todo cercado d'água, de modo que ninguém dele pode sair, nem nele pode entrar. Aqueles holandeses lá que os esposos estavam brigando, resolveram brigar por aqui também. E nessa briga, sabe o que os caras fizeram? Invadiram Natal. Invadiram a cidade do Natal. Passaram a chamar a nossa cidade de Nova Amsterdã e o forte de Castelo Keulin. Pois é. O forte já serviu de prisão, de estação de pesquisa da Marinha e de treinamento do exército norte-americano na Segunda Guerra. Tudo isso é explicado nas viagens guiadas ao público, como bem explica o coordenador Pedro Abete. Nossos guias, que são altamente responsáveis e conhecem a história, alguns até são professores de história, e vão contar para essas pessoas toda a nossa história, como começou, como foi feito, o que é que cada porta dessa representa, o que é que cada estrutura dessa foi de bom e foi de mal na nossa colonização. E isso aí motiva a pessoa vem para cá, ela procura o guia, ela quer conhecer a história. Não é só a beleza do forte. Em pleno 2022, a única invasão que se vê aqui dentro do forte é a de turistas. Também é interessante perceber que, mesmo após sucessivas restaurações, alguns elementos se mantiveram praticamente intactos, como é o caso dos canhões aqui na parte de cima, da capela ali na parte de baixo, dos alojamentos e parte do chão. Tudo praticamente intacto como era no final do século XVI. A restauração do forte ajudou a manter ainda mais vivos esses elementos, além das obras estruturais, tão essenciais para manter os 524 anos de história em pé. Acessibilidade e madeiramento antigo, tijolos, acessibilidade inclusive de elevador, uma estação de tratamento de esgoto que foi feita para tratar toda a água suja e colocar de volta limpa para o rio. O Forte dos Reis Magos é um grande marco na história do nosso estado e que vale muito a pena ser visitado. É um marco histórico que a gente não tem nem o que contestar, nem o que dizer, nem o que falar. É uma coisa que você tem que ter isso, que é um nascimento. É como se fosse uma criação de um povo, uma história que começou a se desenvolver e a gente tem quase uma obrigação de conhecer essa história, a história da nossa vida. A história da nossa vida, da nossa cidade, do nosso estado. O Forte dos Reis Magos está disponível para visitação entre terça e domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde. Por enquanto, a entrada é gratuita. E o TV Notícias fica por aqui. Confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe também enviando a sua sugestão ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã.